Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio Dominando as Rotinas Fiscais. Aqui eu falo sobre as estratégias simples que vão te ajudar a dominar as rotinas fiscais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é 6 passos para se tornar uma profissional confiante na área fiscal. A confiança, ela afeta a forma como você se comunica. Ela afeta como nós nos apresentamos no trabalho, como os outros nos vê. Então, a falta de confiança, ela mexe tanto com nossa autoestima, né, com a nossa postura, e como também as pessoas nos enxergam, né? Como que as pessoas nos valorizam, como que você é lembrado. Então, a falta de confiança, ela é algo que fica explícito, né? Todos à sua volta conseguem perceber se você não tem uma confiança no seu perfil, na sua postura profissional, tá? É algo tão sério que prejudica demais no seu crescimento profissional, já me prejudicou também muito no meu crescimento profissional, é a falta de confiança. Ainda mais na nossa área fiscal, né? Que a gente precisa lidar com inúmeros cenários, problemas, né, diferentes. A gente começa o dia de um jeito, no meio da manhã já é chamada para atender um BO, para ver um caminhão, para ver uma nota fiscal parada. Enfim, a gente lidar com muitos cenários diferentes no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? É o nosso perfil profissional, lidar com problemas. Então, se você não tem uma autoconfiança, se você não é confiante com seu profissionalismo, isso prejudica demais, né? E as pessoas conseguem avaliar, conseguem perceber essa sua postura, conseguem perceber essa sua insegurança. Ser um profissional confiante não é a mesma coisa que ser um profissional qualificado. São duas coisas completamente diferentes. E eu vou falar por que são diferentes. Essas duas coisas completamente diferentes, um exemplo, eu posso ser um profissional qualificado, né? Posso ser uma profissional qualificada com formação, um exemplo, em ciências contábeis, ou seja, o seu caso, administração, não importa. Você pode ter uma formação, pode ter um MBA, pode ter uma especialização, pode já ter feito intercâmbio, pode dominar os idiomas, enfim, ter uma série de diplomas, uma série de certificados, mas ser um profissional inseguro, né? Porque não é diplomas, não é certificado, não é intercâmbio, não é graduação que vai te tornar um profissional confiante, um profissional autoconfiante. Essas coisas não, né? Essas coisas, elas te ajudam a se tornar um profissional qualificado, mas não te torna um profissional confiante. Isso é um desenvolvimento e eu vou falar como. Então, por outro lado, também um profissional sem confiança, né, um profissional inseguro, ele não sabe falar em público, ele tem dificuldade em falar em público, então ele tem dificuldade de se apresentar. E isso, muitas das vezes, você tá numa graduação, você tá no MBA e você já tem essa dificuldade também de se apresentar, tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de fazer perguntas. E aí, por isso que eu falo que profissional qualificado não é resultado de profissional confiante, tá? Porque muitas das vezes você tem toda a parte técnica, né? Ou tá buscando conhecimento na parte técnica, tá buscando se desenvolver, tá fazendo faculdade, tá estudando, mas você é um profissional inseguro. Você tem medo de falar em público, você é tímido, tem medo de conduzir. Quando aparece aquele problema pra você, alguém te liga, te manda um e-mail, te paralisa, você não sabe como lidar com aquela situação. Então, isso é sinal de perfil profissional inseguro, né? E você tem sempre, se você também tem sempre a necessidade que alguém aprove o que você tá escrevendo, aprove o que você tá falando na ligação, você não consegue ser confiante com a análise de um problema, você não consegue passar uma segurança numa tomada de decisão. Por quê? Você é inseguro, né? Isso são características de pessoas inseguras, de profissionais inseguros. E esses comportamentos, eles afetam demais no seu desenvolvimento profissional. Esses comportamentos de insegurança vai afetar demais o seu desenvolvimento profissional, o seu crescimento profissional. Na realidade, eles te prejudicam, né? Então, eu já tive
esses tipos de comportamento. Já fui uma pessoa muito tímida, muito. Eu não conseguia fazer perguntas, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia me apresentar. Na faculdade, eu nunca era a pessoa que se apresentava, eu nunca era a pessoa que fazia perguntas, eu era extremamente tímida, né? Pode parecer que não, mas eu era essa pessoa. Então, isso foi o quê? Um desenvolvimento. Eu comecei a me desenvolver, a perceber como que eu me comportava e não aceitar o meu tipo de comportamento. Porque se eu quisesse crescer profissionalmente, se eu quisesse ter uma postura das pessoas que me chamavam a atenção, eu precisava agir como elas. E para isso eu tinha que me desenvolver. E eu vou falar sobre isso. Infelizmente, isso é bem comum na área fiscal e na área contábil. É muito comum isso acontecer. Talvez, muitas das vezes, pela empresa não ter espaço, não permitir que todos os colaboradores, que a equipe, né, dê ideias, que a equipe dê sugestão, ou muitas das vezes pelo seu líder ser muito fechado, ser muito rígido, acaba inibindo mesmo esse desenvolvimento profissional, né? Esse desenvolvimento para você poder se desenvolver nessa parte de se apresentar, de falar mais, de fazer perguntas, de expor suas ideias. Infelizmente, na nossa área fiscal, na nossa área contábil, eu vejo que acontece muito isso no mercado, né? Mas se sentir inseguro, além de todo o cenário profissional, seja na sua empresa, seja no departamento que você trabalha, na equipe, se sentir inseguro é um estado emocional. E que todos nós passamos por essas situações. Como eu falei, eu já passei por isso e muitas das vezes ainda passo por isso, né? Isso é um desenvolvimento diário. Então, se sentir inseguro é um estado emocional que todos nós experimentamos em várias ocasiões da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Seja muitas das vezes você se sente inseguro, isso marca muito, creio que muitos vão se reconhecer. Se sente seguro na hora de fazer uma entrevista. Você vai participar de um processo seletivo, falou na palavra entrevista, pronto, já trava tudo. Já bate aquela insegurança, já bate aquele medo, o coração bate mais forte, dá dor de barriga e tá vendo como é um estado emocional? Porque você pode ter um monte de certificados, ter um monte de cursos, ter feito intercâmbio, ser aquela pessoa top. Mas, muitas das vezes, a palavra entrevista já te trava, já te bloqueia. Isso é totalmente, a insegurança, ela é totalmente emocional. Numa reunião também acontece isso, ou você tem que expor uma ideia, ou você tem que se apresentar, e aí bate aquela insegurança, porque o público que vai estar na reunião, vai ter chefe, vai ter pessoas de outra área, vai ter diretor. Então, é uma reação emocional à insegurança, né? Ou quando você é convidado, né, ou até desafiado a aceitar um projeto novo, a aceitar um desafio profissional mesmo, e que vai te tirar daquela zona de conforto, daquela atividade que você domina. E aí bate aquela insegurança de novo. E esse sentimento de insegurança torna-se até um hábito se ele não for tratado. Então, se você sente insegurança constantemente no seu dia, em várias coisas que você faz no seu dia a dia, é porque isso já está se tornando um hábito na sua vida. E aí você precisa identificar, poxa, eu tô me sentindo insegurança, eu tô me sentindo inseguro agora. Nossa, agora de novo eu tô me sentindo seguro para pedir ajuda, para procurar ajuda. Porque a insegurança, ela vai te travar. E se você está hoje como um profissional inseguro em tudo que faz, não consegue se desenvolver, não consegue se expor, isso vai te paralisar profissionalmente, tá? É interessante você parar para entender quais são as raízes dessa insegurança, né? O que despertou essa insegurança em você? Foi algum feedback negativo? Foi alguma exposição que você passou? Foi alguma coisa que algum chefe, que algum líder, que alguém te fez passar por alguma cena constrangedora, que aí a partir desse momento você se tornou uma pessoa insegura, né? Então isso é um dos exercícios para você se fazer, você se autoavaliar.
né? Por que eu tô me sentindo insegura? Se eu conheço essa atividade, por que eu tô me sentindo assim quando eu vou falar, quando eu vou explicar, ou quando eu vou entregar uma apuração pro meu chefe, quando eu vou entregar um relatório pro meu chefe, por que eu fico com tanto medo da devolutiva que ele vai me dar? Se você domina essa atividade, se você domina o que você faz e sente insegurança quando você vai passar para alguém, quando você vai falar para alguém sobre isso, comece a avaliar o que fez despertar essa insegurança. Porque você domina, você é capaz, né? Você conhece o que você está fazendo. Então, a melhor pessoa para falar sobre isso é você mesmo, porque você conhece esse tema. Então, se você está se sentindo inseguro, é porque alguma coisa aconteceu. Então, faz uma reflexão sobre o que disparou esse gatilho, né, do medo, da insegurança, tá? É importante você identificar o que tem te paralisado, o que tem te bloqueado, o que tem te congelado, para você poder agir diferente. Foi assim que eu fiz. Eu comecei a me autoavaliar em determinadas situações, o porquê que eu estava sentindo aquela insegurança, o porquê que eu tinha medo, o porquê que eu estava reagindo daquela forma. Quando eu ia falar, eu ficava com a voz trêmula, não conseguia expressar exatamente o trabalho que eu tinha feito. Eu falei, poxa, mas isso daqui eu fiz tanto, fiquei tantas horas trabalhando sobre isso, como que eu não consigo explicar? Poxa, por que a pessoa não entendeu o que eu estava falando? Porque se a pessoa não entende o que você está comunicando, é porque você não está se comunicando da forma correta. Então, você não está passando exatamente a mensagem que você quer se comunicar. Então, isso você precisa se autoavaliar, porque as pessoas que estão de fora não vão conseguir fazer essa avaliação por você. Elas não vão conseguir te ajudar nesse nível de detalhe que só você tem essa informação. Geralmente, a gente se sentir inseguro é um resultado de vários tipos de aflições emocionais que a gente passou. Muitas das vezes nem foi no ambiente profissional, foi no percurso, ou foi na infância, ou foi na adolescência, foi até naquela época da escola, algum professor chamou sua atenção quando você foi fazer uma pergunta, ou quando você foi apresentar um trabalho. Muitas das vezes a insegurança vem de lá, vem da infância, nem surgiu agora no seu perfil profissional, né, nessa fase profissional. Então, por isso que é importante você identificar quando que disparou isso? Quando que você começou a se sentir mais tímido, mais retraído, com vergonha, não conseguir falar, ser uma pessoa que não consegue se expor? Por quê? No mundo corporativo, na vida, o que a gente é lembrado pela nossa imagem, pelo jeito que a gente se posiciona, pelo jeito que a gente fala. É o nosso marketing pessoal. E se a gente não consegue fazer esse marketing, quem vai fazer por nós? Como que a gente vai crescer profissionalmente se nós mesmos não conseguimos nos vender? Não conseguimos a gente não consegue nem falar. Então, essa autoavaliação, você mesmo precisa começar a desenvolver essa avaliação para você buscar ajuda. O medo, por ser algo que nos paralisa, se não é tratado, não tem mudança. Ele precisa receber doses, né, homeopáticas e tratando etapa por etapa. Até hoje tem coisas que eu me paraliso, que eu fico com medo. Mas hoje eu já tenho esse exercício. Assim que passo por uma situação delicada, por uma situação que eu me senti retraída, poxa, eu já faço uma reflexão. Por que eu me senti assim? O que aconteceu? Por que eu tive essa postura? Então, eu já trato isso logo em seguida para não deixar que isso se torne algo crônico, né? Para não deixar que se torne raízes dentro de mim, porque vai me travar novamente. Então, não tenha medo de se expor, medo de aceitar novos desafios. Quantas das vezes eu fui desafiada a aceitar projetos novos, poxa, que eu sentia que aquilo ia me tirar noites de sono, eu ia precisar me dedicar muito mais, mas era um desafio gostoso que ia me trazer crescimento profissional. Ia me tirar da zona de conforto, mas ia me trazer resultados, né? Eu ia ter grandes oportunidades através disso. E talvez, se eu tivesse um posicionamento de medo, de insegurança e tivesse exposto isso para o meu líder, para a pessoa que estava me passando, eu não teria crescido profissionalmente como eu estou hoje. Então,
Se você quer crescer profissionalmente de verdade, se você é capaz de fazer isso, todos nós somos, você precisa começar a se avaliar e para mudar esse comportamento. E assim, você vai fazer uma apresentação, você vai entregar uma atividade, ela não vai ser a melhor de primeira. Nunca vai ser. As coisas vão melhorando a partir do momento que você vai fazendo, a partir do momento que você vai apresentando. É assim que vai melhorando. Muitas das vezes você tem um colega de trabalho que fala super bem, que faz aquela mega blaster apresentação, e você fala assim, eu não conheço. Não, deixa pra ele. Mas nunca você vai se tornar melhor ou perto do que ele faz se você também não começar a praticar. Então você tem que se ceder essa oportunidade de começar a praticar coisas novas, de enfrentar essa insegurança para você ultrapassar esse obstáculo, tá? Então não tenha medo de ser julgado, de ser exposto numa reunião, num departamento, porque senão você nunca vai sair desse estágio de insegurança. Muitas das vezes até o ambiente de trabalho ele é tóxico. Eu já trabalhei em ambiente de trabalho tóxicos, né? Aquele ambiente de trabalho que te deixa 100% insegura com o que você faz, porque o ambiente já é pesado, ou os líderes, ou as pessoas que trabalham com você já tem essa insegurança, já se torna opressor esse sentimento, né? Esse estágio emocional. Então, isso também você precisa identificar. Porque se você tá num ambiente tóxico, dificilmente você vai conseguir crescer profissionalmente num ambiente desse. Então, você tem que fazer escolhas. Se o seu desejo, né? Se o seu alvo é crescer profissionalmente, é se desenvolver, você tá no lugar errado. Isso também é uma autorreflexão para se fazer. Eu cheguei a tomar decisões drásticas na minha carreira profissional, de mudar de ambiente profissional por identificar que o ambiente era tóxico. Por identificar que as pessoas, né, as circunstâncias não estavam colaborando para o meu crescimento profissional. Agora, o profissional confiante, ele tem uma postura firme, ele passa uma firmeza, né? Aonde ele chega, ele já é apresentável. Você pode convidar ele a qualquer hora do dia, que ele está apresentável para entrar numa sala de reunião, para entrar na sala do diretor, para falar com o chefe. Por mais que ele não entenda nada, por mais que aquele playboyzinho ou aquela patricinha, que você fala assim, nossa, mas ela não manja nada, ela não conhece nada, ela não sabe falar nada de imposto, ela não sabe falar nada das legislações, ela não conhece nada. Como que essa pessoa é convidada para tudo? Porque ela é uma pessoa confiante. Ela é uma pessoa que tem autoconfiança, que por mais que ela não tenha a parte técnica, mas ela se enxerga capaz de qualquer coisa. Você pode colocar ela para fazer qualquer coisa que ela vai desenvolver. Se ela não sabe fazer, ela vai procurar meios para entregar aquilo, mas aquilo vai ser entregue. Então, isso é um perfil de uma pessoa autoconfiante, de um profissional confiante. Ele é apresentável, ele está pronto a todo momento, ele sabe se comunicar com as pessoas de todos os níveis, Ele consegue entrar numa roda de diretor, ele consegue entrar numa roda de conversa de um gerente, ele consegue ser introduzido na conversa. Porque, por mais que ele não tenha o domínio técnico daquilo que está sendo falado, ele sabe chegar e fazer as perguntas certas. E aí, nisso, ele é inserido na conversa. Isso é um perfil de um profissional confiante, de um profissional que tem confiança, que tem autoconfiança. Ele é participativo nas conversas, nas reuniões, nos debates, tá? Ele faz perguntas. E aí, esses comportamentos tornam ele interessante aos olhos das outras pessoas, né? Você para aí pra pensar, na onde você trabalha não tem uma pessoa assim? Muitas das vezes não é nem no seu departamento, é no departamento do lado, na contabilidade, no financeiro, na controladoria. Mas esses profissionais, eles são destacados. Tanto na copa, no refeitório, no hall, no elevador. Você consegue identificar um profissional desse. Porque ele brilha aos olhos de todo mundo. Pela postura, pelo seu jeito de falar, por ser apresentável. Então, se você acha essas pessoas interessantes, aonde você trabalha, começa a modelar essas pessoas, né? Começa a se comportar também. Poxa,
Como que eu tô hoje no meu ambiente de trabalho? Eu tô numa postura, se eu for chamado hoje para participar de uma reunião na sala do diretor, eu tô pronto? Isso independente do seu cargo atual, tá? Você sempre tem que estar apresentável. Você sempre tem que estar pronto. Isso é uma qualidade de um profissional que ele sabe aonde ele tá pisando, que ele sabe o que ele quer para a vida dele e ele tá sempre disponível para as oportunidades. Um exemplo, que impressão hoje você está passando? Né? Como que você está hoje no seu ambiente de trabalho? Hoje, se as pessoas te convidarem para ir para um evento, você tá pronto? Se as pessoas te convidarem hoje para participar de algo de um projeto novo, você tá pronto? Você tá disponível? Esteja sempre pronto. Crie esse hábito antes de sair de casa. Eu vou colocar essa roupa, eu vou me preparar hoje para minha melhor oportunidade. Por mais que você vai fazer a mesma coisa todo dia, mas esteja sempre pronto para uma oportunidade. Isso, aos poucos, você vai se desenvolvendo um perfil de um profissional confiante, de um profissional apresentável. É um desenvolvimento, não é do dia para noite. Então, olha para minha postura hoje. Se eu tivesse aqui toda de qualquer jeito, com a voz trêmula, falando com vocês, eu não estaria passando uma confiança em relação a esse tema. Então, é assim que você tem que se comportar. O olhar sempre alto, a postura dos ombros conta muito. Como que você se senta no seu ambiente de trabalho, como que você chega no ambiente de trabalho, como que você entra numa sala de reunião. Isso são tudo comportamentos que diferencia sua postura confiante, se você tem uma postura confiante ou não. Então começa a modelar pessoas que têm esse comportamento próximo de você, para você começar a mudar, para você começar a corrigir os seus comportamentos, tá? Procura sempre gerar uma impressão boa, aonde você tá, aonde você chega, que isso vai te tornar uma pessoa lembrável, vai te tornar uma pessoa em destaque. A postura conta muito no profissional confiante. A postura, você consegue identificar de longe um profissional confiante e um profissional inseguro. Por mais que você não domine um determinado assunto, isso é destacado de cara. Aquele profissional, ele tem confiança naquilo que ele fala, aquele profissional é muito inseguro. E um profissional que tem conhecimento técnico, mas que não sabe falar, não tem como crescer profissionalmente, porque ele não sabe nem se vender, ele não sabe nem fazer aquela parte do marketing pessoal. Então, se você hoje é uma pessoa que busca só aprender, mas não sabe falar sobre isso, não sabe se expor, não sabe expressar, você precisa corrigir esse tipo de comportamento. Um exemplo, se o seu chefe chegar hoje em você e pedir uma apresentação para você sobre um exemplo, um tema que está em alta, que é a reforma tributária. Fulano, prepara uma apresentação para mim sobre reforma tributária. Mas você não sabe nada sobre esse tema, tá totalmente por fora, não tá acompanhando, enfim. Sabe qual que é o perfil de uma pessoa firme? Ok, o que você precisa nessa apresentação? Qual que é o prazo que eu tenho para preparar essa apresentação, tá? Faça perguntas para que ele perceba e que ele sinta que você se sentiu comprometido em fazer algo, por mais que muitas das vezes ele sabe que você não tem conhecimento. Então, quando a gente está no mundo corporativo, a gente, na empresa, no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente é desafiado a fazer coisas totalmente diferentes da nossa atividade. E esse desafio é justamente para nos desenvolver. Só que o que vai contar vai ser a forma que você vai aceitar esse desafio. Então pergunte para a pessoa que está te pedindo essa atividade, né? Qual que é o prazo de entrega que ela precisa, o que ela espera ter nessa apresentação. Faça perguntas firmes, perguntas confiantes e seja sincero. Eu vou estudar sobre o tema, sobre as últimas atualizações e vou preparar a apresentação. Então, essa forma de você falar, eu vou estudar, eu vou preparar, eu vou me atualizar, você já está sendo sincero, que você
não está a par de tudo que está acontecendo sobre esse tema, mas você está disponível, você está disposto a preparar a apresentação. Viu? Não é difícil você ter essa postura. Essa é uma postura de um profissional confiante, de um profissional comprometido com o seu crescimento profissional. Para você crescer profissionalmente, você vai ter etapas de sair da sua zona de conforto mesmo, né? De ser desafiado a fazer coisas completamente diferentes. E essas características são as características que o mercado mais está buscando, principalmente nos profissionais da área fiscal. A gente está passando por uma fase muito de transformação tecnológica. Então, cada vez mais, o mercado está buscando profissionais que estejam prontos a conhecer tecnologias novas, a conhecer sistemas diferentes, prontos, né, a ter profissionais que tá engajado em participar de algo totalmente inovadora, pensar fora da caixa, né, como parametrizar um sistema, como passar a sua atividade para dentro do sistema, por mais que você ache que a sua atividade é impossível passar para um sistema fazer, cada vez mais todas as áreas estão entrando numa área tecnológica. E os profissionais que têm características confiantes, né? Profissionais que têm essa postura, eles estão se destacando no mercado. Mas existe uma grande dificuldade de encontrar profissionais assim. Então, a área fiscal, ela está passando por uma grande fase de transformação, onde perfil profissional seguro, confiante, conta muito mais do que uma pessoa técnica. Eu consigo identificar nos meus alunos, né? Quando eu faço o meu primeiro contato na mentoria com os alunos, eu já consigo identificar se ele é um profissional confiante ou se ele é um profissional inseguro, pelo jeito de olhar, pelo jeito da postura. Por mais que a gente faz tudo virtual, mas a gente consegue já identificar essas características. O que dirá no ambiente profissional que você está ali pessoalmente com a equipe, com o gestor, com o diretor? Então, se observe nesses comportamentos para você começar a se desenvolver nessa parte também. Um profissional com uma postura confiante, segura, ele é muito mais bem remunerado, ele é muito mais reconhecido dentro das empresas, porque ele está em destaque, né? Ele é visto por todos, se torna um profissional de destaque entre todos. Por isso, cada vez mais, a gente tem buscado profissionais que têm esses tipos de comportamento, que atendem esses requisitos. E num processo de recrutação, a pessoa já consegue identificar se você tem essa insegurança, se você é uma pessoa tímida, se você tem muito medo de se apresentar. Os nossos traços, né, os nossos comportamentos já passa esse tipo de impressão. Sempre, essas pessoas, elas têm um brilho, elas sempre estão em destaque. Então, em qualquer lugar, ela é reconhecida, tá? E pessoas, se você quer crescer profissionalmente sem reconhecimento, sem ser vista por todos, é muito difícil. É muito difícil. Outra coisa, muitas das vezes você todo ano recebe um feedback do seu líder, do seu chefe, que você precisa se desenvolver nesses pontos. É um negócio que está tão em destaque que você recebe todo mês, ou todo semestre, ou todo ano, esse mesmo tipo de feedback e você não se deu conta. Né, que você não está focando em se desenvolver nesse comportamento, em mudar isso para você mesmo. É importante reconhecer se você é um profissional inseguro. É muito importante. Porque se você não reconhecer que você é um profissional inseguro, muitas das vezes agora que você está trabalhando, vai ser muito mais difícil quando você for se realocar no mercado de trabalho. Porque você passou anos com esse tipo de comportamento. Então, ele se tornou crônico. É possível mudar? É, mas vai ser mais difícil. Você vai precisar de passar por várias sessões para você conseguir identificar cada causa raiz e ir mudando cada comportamento. Então, hoje, se você já está no ambiente profissional, já começa a se identificar, começa a se avaliar, tá? Aonde você tem sentido medo, aonde você tem sentido insegurança. Em que momentos você tem passado essa impressão de insegurança e de medo? Avalie isso hoje em você. Se você tiver dificuldade de avaliar isso, pode me chamar no direct que eu vou te ajudar, tá? Mas faça esse exercício hoje com você mesmo, tá bom? Não seja como as pessoas que falam que isso não é pra mim, eu não quero fazer isso, eu não preciso disso, tá bom aqui essa atividade, deixa eu ficar quietinha aqui fazendo isso. Não seja esse tipo de pessoa. Por quê?
Pensa comigo, você vai ficar mais 10 anos nessa mesma posição, fazendo essa mesma atividade, com esse mesmo salário? Você tem certeza disso? É isso que você quer pra você? Daqui a 5 anos, essa atividade que você faz, ela ainda vai ser bem paga? Ela ainda vai ser remunerada? Ela ainda vai ser do jeito que é feita hoje? Então, começa a se avaliar, né? Não faz sentido esse tipo de fala, né? Isso não é pra mim, eu quero ficar quietinha, eu não preciso disso. Porque nada é permanente, nada na nossa vida é permanente, tá? Eu sempre que eu vou participar de algum evento, de alguma reunião, de algum projeto, de alguma apresentação, ou até aqui, quando eu tô entregando um conteúdo pra vocês, quando eu termino, eu faço uma avaliação. Como que foi, como que eu falei, o que eu precisaria ter melhorado, o que eu posso melhorar para a próxima apresentação. Eu faço isso a todo momento, porque eu estou em fase de desenvolvimento. Nosso corpo está em fase de desenvolvimento e o nosso comportamento também. Então, mas para se desenvolver, a gente precisa abrir os olhos para isso, né? A gente precisa aceitar que a gente está em fase de desenvolvimento para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor. Então, eu busco sempre me avaliar depois de uma apresentação, depois de uma live, depois de uma aula, para mim, da próxima vez, melhorar, me apresentar melhor, para mim mudar algum tipo de comportamento, de erro, de pronúncia que eu acabei cometendo, tá? Isso já se tornou um hábito para mim. Então, é possível para todo mundo. Basta o quê? Você priorizar no seu desenvolvimento. Então, faça isso hoje também. Começa a fazer a partir de hoje. Se você vai para uma reunião agora à tarde, já começa a fazer isso. Vai atender uma ligação, já avalia o seu tom de voz, como que você falou. Qual foi o retorno que a pessoa te deu do jeito que você recebeu essa pessoa. Através dos retornos, se você está sendo elogiado, se você está sendo lembrado, é sinal que você está passando uma impressão boa, tá? É sinal que você está tendo uma postura confiante. Isso traz... as pessoas só elogiam aquilo que ela tem aquilo que ela sentiu confiança. Ela não vai elogiar, dar um elogio para você de um comportamento inseguro que você teve, tá? E nas empresas, principalmente nas empresas de grande porte, que a gente lidar com líderes de fora, até de outros países, esse tipo de comportamento, ele é muito bem visto. Na realidade, ele é o mais requisitado entre os profissionais. Então, se você quer entrar numa grande empresa, se você quer ter um bom salário, aquele salário que paga mais, bem remunerado, né? A gente tem oportunidades dentro da área fiscal que pagam muito bem. Se você está buscando isso para você profissionalmente, você precisa se desenvolver também a parte comportamental, tá? Ter confiança com aquilo que você fala, ter confiança com aquilo que você faz, tá? Profissionais inseguros nessas empresas grandes que pagam bem, que têm benefícios, que têm desenvolvimento profissional, eles não têm oportunidade de crescer, porque eles não conseguem se expor, eles não conseguem falar, eles não conseguem fazer uma apresentação, eles não conseguem ter uma preocupação com o material que está sendo entregue, uma planilha, um dossiê, eles não têm esse tipo de característica. Então, comece a avaliar hoje como que você está sendo, né? O que você está entregando, o que a sua atividade, o que está em suas mãos hoje está falando sobre você, tá? Agora, se você tem uma oportunidade de se desenvolver, comece a assumir uma postura confiante, comece a assumir uma postura de uma pessoa que está preparada para aquilo. Por mais que você não tenha a parte técnica, mas assuma essa postura de confiança, porque a parte técnica a gente corre atrás. Eu vou compartilhar agora 6 passos para você que quer desenvolver essa característica, né, na sua vida, ou desenvolver essa característica para sua vida pessoal ou para sua vida profissional, né, para realmente você alcançar verdadeiros resultados extraordinários na sua carreira profissional. Isso são coisas que eu pratiquei e que eu pratico até hoje. Então, o que eu tô compartilhando é coisas que eu faço, que eu tenho resultado e que também eu compartilho com os meus alunos. A primeira coisa, para você ter um desenvolvimento de um profissional confiante, a primeira coisa, ouça as pessoas que têm uma postura confiante. Ah, Patrícia, mas eu não consigo ouvir aquela pessoa, porque aquela pessoa já me dá até um negócio quando eu vejo ela. Pois é. Sabe por que te dá um negócio quando você vê ela? Porque você não tá se comportando que nem ela. Porque ela tem o que você não tem.
Então, você precisa modelar essa pessoa, exatamente essa pessoa. Porque essa pessoa, ela tem essas características, esse comportamento de autoconfiança, de postura, é apresentável, passa uma firmeza com aquilo que ela fala. Então, é isso que você precisa desenvolver. Então, você precisa ouvir mais essas pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. E se a gente convive com pessoas que reclamam, pessoas inseguras, a nossa média vai ser inseguro. É impossível eu ser uma pessoa confiante, uma pessoa apresentável, andando com pessoas totalmente inseguras. Então, você precisa começar a ouvir, estar mais com essas pessoas que têm essa postura confiante, para você mudar o seu comportamento, para você identificar o que você está falhando e começar a mudar. Tenha iniciativa. Na hora de fazer alguma coisa, seja um projeto, seja uma atividade diferente, se proponha, a ideias novas, a trazer soluções. Porque você tem conhecimento, você só precisa começar a expor, você só precisa começar a ser visto por todos. Mas você só vai ser visto a partir do momento que você abrir a boca. Então, começa a expor essas ideias, tenha iniciativa. Não fique esperando pelos outros, não fique esperando pelo seu chefe, pelo seu gestor, pelo seu líder e lembrar de você. Você tem que assumir o seu papel de agente de mudança. Tá? Você tem que assumir essa responsabilidade para você. Comece desenvolvendo pequenos hábitos diários, né? Como eu falei, hoje já começa. Amanhã, quando você for separar sua roupa para trabalhar, separe como se você fosse entrar na sala do diretor. Já comece a assumir uma postura de uma pessoa confiante, de uma pessoa que vai participar de algo muito grande. Não vá de qualquer jeito, esteja sempre pronto para as novas oportunidades. Esteja sempre pronto para um convite. Eu lembro de em uma das empresas que eu trabalhei, dia de sexta-feira normalmente você pode ir mais, algumas empresas têm um tipo de comportamento, de vestimenta e tal, e dia de sexta-feira você poderia ir mais relax, né? E aí, eu lembro que numa sexta-feira, uma amiga minha tava com esmalte totalmente descascado, sabe? Ela tava com esmalte vermelho, mas todo descascado. E era numa sexta-feira que, tudo bem, amanhã eu vou fazer a unha no sábado. Só que a gente tava num ambiente profissional. E a qualquer momento a gente pode ser convidado para alguma coisa, pode acontecer alguma coisa. E o que aconteceu nesse dia? Ela foi convidada para uma reunião com o diretor da área. E aí? E era uma reunião com poucas pessoas. Sabe aquela reunião que realmente você senta próximo da pessoa ali na mesa? Então as suas mãos ficam sempre expostas, a sua postura, a sua roupa. E ela estava exatamente com o esmalte vermelho todo destacado. Enfim, ninguém falou nada. Mas que impressão passa quando você tá num ambiente profissional com esse tipo de postura, com esse tipo de apresentação? Não tem nada a ver. Tem sim alguma coisa. Se eu tivesse aqui hoje com uma camiseta, de vereador, de qualquer jeito, falando com vocês sobre isso, eu estaria passando confiança sobre isso? Então, procure sempre sair para trabalhar como se você fosse entrar dentro da sala do diretor mesmo, tá? Participar de uma reunião com o diretor. Isso são pequenos hábitos que faz toda a diferença num ambiente profissional, tá bom? Então, tome a frente de algumas tarefas também. Tenha iniciativa, de tomar a frente de algumas tarefas de melhorias, de algumas mudanças. Proponha ideias. Seja participativo. Se mostre presente no departamento, na empresa que você trabalha, Que seu nome seja lembrado por todos. O segundo passo. Peça ajuda sem medo. Se você tem dificuldade com alguma coisa, peça ajuda. As palavras têm poder e tudo que é falado é capaz de somar ou de subtrair na sua vida, tá? Então, evite reclamar. Falar que não sabe, isso não é pra mim, eu não quero isso daí pra mim mesmo. Evite falar esse tipo de coisa. Como eu falei, você se vê fazendo essa atividade, estando nessa empresa e fazendo exatamente o que você faz por mais 5 anos, mas aí com esse mesmo salário, faz sentido pra você? Então, eu tenho certeza que não, Ainda mais que a gente tá com uma inflação que não para de crescer. Nosso salário, se a gente não vai procurar um crescimento profissional, procurar se desenvolver, as coisas acabam não fazendo mais sentido hoje.
o que a gente tem hoje daqui 5 anos. Então, procure se desenvolver, peça ajuda sem medo. Como eu falei, se você tem dificuldade de identificar a sua insegurança, né, ou sabe a sua insegurança, mas tem dificuldade de se desenvolver em relação a isso, a se tornar um profissional confiante, me chama no direct, eu tô disposta a te ajudar. Mas procure ajuda, evite reclamar, evite falar que não sabe, evite falar que não quero, que isso não é pra mim. Elimine as expressões que geram dúvidas, inseguranças e incertezas. Muitas das vezes você vai entregar uma conciliação, entregar um relatório. Ah, mas eu não tenho certeza se isso daqui... Eu não tenho certeza se tá certo. Ah, eu não tenho certeza que é isso mesmo. Então assuma, se você não tem certeza, procura conhecer melhor, procura estudar melhor antes de levar isso para outra pessoa. Assuma a responsabilidade daquilo que você faz hoje. O terceiro passo, não menospreze os outros, principalmente quem tem resultado. Se as pessoas que têm resultado, você não tem que menosprezar, você tem que ouvir. Lembra que é o primeiro passo? Ouvir, modelar as pessoas que têm resultado, modelar aquelas pessoas que é confiante no seu departamento. Então, não menospreze os outros, né? Você, lembra que eu falei, se você hoje está com pessoas que só reclamam, pessoas que têm insegurança, pessoas que têm medo, para você se desenvolver dentro dessa, precisa sair desse grupinho e ir para um grupinho de pessoas que tem o que você não tem, para você poder se modelar, para você poder ser diferente. Errar é humano e reconhecer é uma grande qualidade. Muitas das vezes eu já errei na minha carreira profissional. Fui entregar uma apuração, escrituração de uma nota fiscal. Várias coisas acontecem no nosso dia a dia. Mas errar, tem que reconhecer se você errou. Se esqueceu de pagar uma guia de um imposto, se fez uma nota fiscal incorreta, procure solução, assuma o seu erro e procure a solução. Isso é uma grande qualidade, reconhecer os seus erros. Quinto passo, afaste as sensações ruins. Aquelas sensações mesmo emocionais, lembra que eu falei que a insegurança, ela é totalmente emocional? Então, se você está passando por um período difícil na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que seja, se você está num momento ruim, identifique isso, que é uma fase ruim. Mas não deixe que isso some com tudo na sua vida, né? Muitas das vezes a gente está com um problema, a gente vai para o ambiente de trabalho e descarrega esse problema em outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, se reconheça, se você está num dia difícil, fale para alguém que esse dia não tá legal, que você precisa de um tempo, mas não seja aquela pessoa agressiva, que acaba descarregando seus hormônios, as suas emoções no trabalho, na outra pessoa, no seu dia a dia. Por quê? Esse dia pode ser o seu dia-chave, e aí você passa uma má impressão, tá? Então tome muito cuidado. Nosso dia, ele é cheio de oportunidades, e muitas das vezes a gente se deixa passar por a gente tá num dia ruim e acabar não fazendo uma entrega bacana, acabar não tratando aquela pessoa da forma certa, no telefone, no e-mail, que seja, porque a gente acaba descarregando as nossas emoções em quem não tem nada a ver. Só que essa pessoa, ela muitas das vezes pode ser o nosso canal para uma grande oportunidade. Então tome muito cuidado em relação a isso. Se você se considera uma pessoa inferior às outras, né, menos inteligente, com menos competência ou menos capaz, dificilmente você praticando esse tipo de comportamento, né, praticando esse tipo de afirmações em você, você dificilmente vai se tornar uma pessoa confiante. Então, experimente olhar para você hoje no espelho e gostar do que você vê. E isso volta um pouco também com a forma como você se apresenta. Se você não vai trabalhar apresentável, você não vai gostar daquilo que você vê no espelho. Então, você vê que tudo se conecta. Desde o jeito que você, da sua postura, da forma como você decide trabalhar, da roupa que você decide colocar, a forma que você arruma seu cabelo, tudo isso se conecta. Porque se você não gosta do que você vê no espelho, porque você pegou a roupa errada, ou porque você não deu atenção da forma que você ia trabalhar hoje, se você for numa reunião bem nesse dia, você não vai passar uma postura confiante.
porque você já não tá gostando nem de como você tá. Então comece a olhar para você mesmo e gostar daquilo que você vê, gostar daquilo que você faz, do seu trabalho. Eu sempre falo aqui, reforço, porque eu comecei na área fiscal com 14 anos, eu entrei no mundo corporativo. E eu não tinha experiência em nada, eu não sabia nem atender um telefone. E era uma empresa pequena que eu tinha que fazer de tudo, desde fazer café, varrer o escritório, emitir nota fiscal, atender cliente no telefone, era tudo. Mas por mais que eu fazia coisas muito simples, eu tinha prazer naquilo que eu fazia. Eu tinha prazer de receber os meus diretores e ter um café pronto. Eu tinha prazer de atender um cliente, de ser simpática. Então, independente daquilo que você faz hoje, tenha prazer no que você faz. Tenha desempenho com aquilo que você faz. Procure sempre fazer melhorias, fazer algo diferente. Nem que seja mudar a cor da planilha, mas faça algo diferente para o seu cérebro entender que teve uma mudança, tá? Que teve uma melhoria. Isso faz parte do seu desenvolvimento. Experimente assumir que você é um bom profissional, né? Até assumir que você faz coisas boas, que você é capaz. E o 6º passo, informe-se regularmente. O que quer dizer? Se mantenha atualizado, né? Boa parte da nossa insegurança está relacionada com a nossa falta de preparo. Boa parte é isso. Se você até parar para fazer uma análise que eu comentei no começo, lá da infância, se essa insegurança surgiu na sua infância ou surgiu na adolescência, surgiu muitas das vezes em alguma sala de aula, boa parte isso pode ter acontecido por você não estar preparado com algum tipo de conhecimento. Ou você foi repreendido por um professor, ou foi repreendido pelo seu pai, pela sua mãe, ou por alguém, foi exposto por alguém, por ter falado alguma coisa que você não tinha conhecimento naquele momento. Então, por que às vezes você é desafiado a participar de um projeto novo ou até participar de um processo seletivo, você tem medo? Porque você não está preparado para aquilo. Então, você se sente inseguro em relação àquela atividade, em estar no meio daquelas pessoas, tá? Então, busque se capacitar, fazer cursos, participar de eventos, palestra, treinamentos, webinários, enfim, busque se capacitar, né? Busque estar sempre atualizado em tudo que está acontecendo. Faça o possível para se informar regularmente sobre o que você faz, né? Sobre a sua área de atuação. Se a minha área de atuação hoje é a área fiscal, eu tenho que buscar sentido eu ficar aqui o dia inteiro e não estar atenta às atualizações da legislação da minha atuação. Então, eu que preciso ir atrás desse conhecimento, tá? Se atualize sobre as novidades do mercado, né? Como que o mercado está se comportando. Eu falei sobre isso. Você tem que estar atento. O que o mercado está requerendo de um profissional da área fiscal? Quais são as novidades? Quais são os novos requisitos que eu preciso ir atrás, que eu preciso me desenvolver? Porque o que eu faço hoje não vai ser a mesma coisa daqui 5 anos. Então, se eu não tiver atualizado das novidades no mercado, eu vou ficar parado. E quando cair a ficha, já perdi muito tempo. Então, se atualize, busque estar atento ao que o mercado está oferecendo. Leia livros. Os livros são ferramentas fundamentais para o nosso desenvolvimento, para melhorar o nosso vocabulário, para nos preparar para se desenvolver profissionalmente. Então, cria o hábito de ler livros, tá? Hoje a gente tem inúmeras possibilidades de ler livros. Pela internet, audiobook, ou até ter livro físico. Não tem mais desculpa. Ah, não tenho tempo. Tem tempo. Coloca um audiobook para ouvir. Ah, não tenho fone. Não tem desculpa, sabe? Então, se atualize. Esteja atento. Lembre-se que conhecimento nunca é demais. E que sempre é tempo para você aprender algo novo. Sempre é tempo de aprender algo diferente, tá? Por mais que a gente está passando por uma fase de transformação. Então, é uma ótima oportunidade para você aprender algo novo, para você mudar a sua postura, para você se desenvolver, tá bom? Recapitulando os 6 passos rapidinho. Mas qualquer coisa você pode me chamar que eu passo novamente. Então, primeiro, ouça as pessoas que estão à sua volta. Modele as pessoas que têm essa postura confiante. Segundo, peça ajuda.
Se você tem dificuldade, se você se sente muito inseguro, tem medo, não consegue identificar o que você precisa melhorar, peça ajuda. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, não menospreze os outros, principalmente aqueles que têm resultado. Porque aqueles que têm resultado são exatamente as pessoas que você precisa estar próxima. Então, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, tome muito cuidado. Se você estiver convivendo com pessoas inseguras, pessoas medrosas, pessoas que dizem isso não é pra mim, eu não preciso disso, você tá você tá se espelhando com essas pessoas. E aí foi o que eu falei, daqui 5 anos o que você faz, o salário que você tem, não faz mais sentido. Quarto passo, assuma os erros. Por mais que você errou, assuma os erros, busque solução e apresente as soluções. Busque resultados. Não esconda, não omita, né, os seus erros. Na nossa área fiscal, a gente lida com coisas muito importantes, informações que pode parar o processo da empresa se a gente ficar quieto. Então, se você cometeu um erro, assumiu uma nota fiscal, emitiu uma nota fiscal errada, deixou passar um erro na apuração, assuma o erro, tá? Assuma o erro e vai atrás de soluções. Tem soluções para tudo. Para tudo tem solução. Agora vai ficar difícil se esse erro só for descoberto quando o fisco mandar uma notificação. Então, assuma os erros e busque ajuda. O quinto, afaste as sensações ruins. Se você tá num dia mal, se você tá passando com um problema, não despeja isso nas pessoas, no seu ambiente profissional. Por quê? Exatamente nesse dia pode ser o dia da sua oportunidade. E aí você destratou uma pessoa no telefone, você destratou uma pessoa no e-mail, você não se comportou legal naquela reunião que você foi participar. Então afaste essas sensações ruins. Se reconheça se você não tá num dia legal, se você não tá com os hormônios negativos, se autoavalia, tá bom? E o sexto, informe-se regularmente. Se atualize, busque estar atualizado. A nossa maior fonte de insegurança é a falta de conhecimento. Então, se você hoje se sente muito inseguro no ambiente profissional, é porque você está precisando se capacitar, está precisando se atualizar. Então, busque ajuda, se dedique, né, para sanar esse tipo de insegurança. Tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado no seu desenvolvimento profissional, no seu crescimento profissional. Eu tô aqui, o que você precisar, pode pedir ajuda que eu vou estar te auxiliando. Um abraço. Tchau, tchau, gente!